Rádio Agerte, através do Eduardo Leães, e a matéria, além da questão da estiagem estar preocupando o segmento do agronegócio, questões jurídicas podem impactar na vida do produtor rural agora em 2023. Quem traz essa matéria é o Eduardo Leães, com um especialista em direito agrário, o Frederico Buss, que citou temas relevantes e importantes para os produtores rurais que estão na pauta do Judiciário de 2023. Ele citou, por exemplo, o marco temporal, o Fundo Rural e o Plano Collor Rural. Vamos à Rádio Agerte com o Eduardo Leães. As decisões jurídicas, principalmente do STF, Supremo Tribunal Federal, impactam a vida de todos os brasileiros. Para os produtores rurais, isso não é diferente. Para sabermos quais as principais pautas que podem ser votadas pelo STF em 2023 e afetar o agronegócio, vamos ouvir o especialista no tema, o advogado Frederico Buss, da HBS Advogados. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva de 2022. Que temas mais afetaram os produtores rurais na área jurídica, Frederico Buss? Bem, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma forte estiagem, severa estiagem, que atingiu fortemente a produção de grãos e também a atividade pecuária. Por força disso, esta estiagem logicamente impacta na renda do produtor. E, enfim, isso tem inúmeros desdobramentos, tanto nos contratos de arrendamento e parceria, por exemplo. Muitos contratos de arrendamento tiveram que ser renegociados, porque os contratos de arrendamento, o arrendatário ele deve pagar o preço independente do resultado da produção. Então, tivemos esses impactos nos contratos de arrendamento, nos contratos de financiamento também. Muitos produtores precisaram buscar renegociações, nos contratos de crédito rural também, com recursos controlados. Os produtores muitos tiveram que buscar este alongamento dos seus contratos. E uma das principais demandas que surgiram também foram as relativas ao seguro agrícola. Nós tivemos muitos produtores que tiveram que acionar o seguro agrícola, tivemos um acionamento recorde do seguro agrícola neste ano, e também, por força disso, surgiram diversas demandas, seja porque de seguradoras que não efetuaram o pagamento integral, tal como ajustado, ou seguradoras que indeferiram indenizações. Nós tivemos diversos motivos, justificativas para esse não pagamento, tais como análise de solo, plantio fora do zoneamento agrícola, variedade de semente, plantio com semente própria, enfim, foram diversas justificativas que muitas seguradoras se utilizaram para não efetuar o pagamento das indenizações previstas nas apólices. Isso ocasionou uma série de demandas, discussões na área extrajudicial e também judicial. Já temos aí muitas ações ajuizadas, muitas discussões judiciais ocorrendo e ainda essas discussões judiciais deverão ainda continuar, acreditamos deverão ainda ocorrer no ano de 2023, até porque o prazo para o produtor buscar algum ressarcimento, buscar o seu ressarcimento, seus direitos nesses casos, o prazo prescricional é de 1 ano. Então nós teremos desdobramentos desse assunto relativo ao seguro agrícola no ano de 2023 nos nossos tribunais. Advogado especialista em direito agrário, Frederico Buss, o que a pauta do Supremo Tribunal Federal reserva para os agricultores em 2023? No início do ano de 2023, nós devemos ter a proclamação final do resultado do julgamento do Fundo Rural. O Fundo Rural, tivemos agora no mês de dezembro mais 2 julgamentos relativos ao Fundo Rural, mais um capítulo dessa novela. Um dos julgamentos, o STF julgou constitucional o Fundo Rural devido pela pessoa jurídica, e em outro julgamento julgou constitucional o Fundo Rural devido pelo empregador rural pessoa física, produtor rural pessoa física, porém julgou inconstitucional a subrogação, que é a forma de recolhimento do Fundo Rural. Porque o Fundo Rural da pessoa física, o produtor, quando ele vende para a indústria, para o frigorífico, o adquirente da produção, a indústria frigorífica, desconta dele o valor relativo ao Fundo Rural, faz essa retenção, e a indústria, a empresa, paga a Receita Federal. E esta forma de recolhimento foi julgada inconstitucional pelo STF.
O julgamento ele foi concluído no dia 16 de dezembro, porém a proclamação do resultado final ficou para o retorno de um recesso do STF, que é a partir de 1º de fevereiro. Bom, daí será divulgado a tese fixada pelo STF relativamente a esse assunto. Poderão ainda haver embargos de declaração, pedidos de esclarecimentos, poderão ocasionar alguma pequena alteração. Acredito que certamente não será na essência do julgamento, mas algum outro detalhe. Então, essa é a primeira pauta importante que teremos no STF em 2023. Outra questão também que se aguarda o julgamento para o ano de 2023, possivelmente o primeiro semestre, é a questão indígena. Nós temos aquele julgamento que foi interrompido em setembro de 2021, no qual o STF retomou a discussão sobre os critérios para demarcações de áreas indígenas. E dentre esses critérios, o principal deles é o critério do marco temporal, que é um critério que já havia sido fixado pela STF em 2009, ou seja, de que somente poderiam ser demarcadas aquelas áreas com ocupação indígena em 5 de outubro de 88, que é a data da Constituição. Porém, o STF, ao rediscutir essa matéria, corre-se o risco de marco temporal ser revogado. Esse julgamento está com 1 voto a 1. Ele deve ser retomado nesse primeiro semestre. É um julgamento de extrema importância, não só para o nosso Estado, como para o Brasil inteiro, porque se eventualmente houver a revogação do marco temporal, que não se espera, aumentará grandemente, muito mesmo, a insegurança jurídica nestas questões indígenas, inclusive, principalmente considerando agora que temos um novo governo que tende a novamente dar andamento a processos de demarcações de áreas indígenas, demarcações de áreas quilombolas. Então, essa questão fundiária ela causa grande apreensão, e esse julgamento da questão indígena no STF será um ponto importante para a definição do que teremos aí pela frente com relação a essas questões. E também no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, nós aguardamos ainda o desfecho final do julgamento do Plano Collor Rural, que é um julgamento que foi agendado pelo menos 3 vezes durante este ano de 2022, sempre vem sendo adiado. Agora foi novamente adiado para o dia 1º de fevereiro. Acho difícil até que ocorra nessa data, porque o dia 1º de fevereiro é o primeiro dia de atividade do STJ, mas, bom, está pautado. Também se espera que ocorra uma definição deste assunto, um ponto final desse assunto, também no ano de 2023. Essa questão do marco temporal, ela poderá ser julgada com novos ministros do STF que tomarão posse ainda esse ano, ou será com a atual composição? Não, eu acredito, se ela for julgada agora no primeiro semestre, será com a atual composição, porque, se não me falha a memória, nós temos a aposentadoria, acho que do ministro Lewandowski, eu acho que ocorre no final do primeiro semestre. E também, eu acho que no segundo semestre, temos a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Então, a tendência é que seja julgada com esta atual composição. Portanto, teremos temas muito relevantes para os produtores rurais em 2023. Sem dúvida, e esse tema da questão indígena se espera um resultado bem apertado. Esperamos que seja mantido, o marco temporal, mas certamente não será um resultado com muita diferença de votos. Este foi o advogado Frederico Bus, especialista em direito agrário da HBS Advogados. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Perfeito, Eduardo. Obrigado por nos trouxe essas informações aí com o advogado Frederico Bus, especialista em direito agrário, nos trazendo essas informações que também preocupam o segmento do produtor rural, tanto na questão do marco temporal, do Fundo Rural e do Plano Collor Rural também.